Nós viemos dos 3 últimos encontros. O último deles era com o Hélio, né? Nosso amigão lá de São Paulo. Depois o Marcos Moraes. No último tivemos aquele encher do Espírito aí, né? Aqui entre nós. Foi uma bênção. E agora eu. Tenho paciência aqui. Tenho paciência. Deus pode tudo. Deus usou até o jegue, né? Deus é bom. Porém, se vocês ouvirem o Tarcísio aqui falando, essa palavra não vai gerar vida, né? Entrar aqui, sair aqui. Mas se vocês entenderem que o que vamos falar aqui é do Senhor, é de Deus, para nossas vidas, nós vamos ser muito abençoados. Amém. Não por minha causa, porque ouvimos a Deus. Né? Eu queria conversar, repartir com vocês sobre o relacionamento com Deus. Né? A nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento. E há 2 pontos que eu considero muito importantes demais para o prosseguir da nossa vida eterna. Primeiro, é quando eu entrego a minha vida para Cristo. O dia que eu decidi entregar minha vida a Jesus. E o segundo é o meu relacionamento com Ele. Os 2 precisam andar juntos. Não adianta nada eu me converter, me batizar e não ter relacionamento com Deus. E o contrário também é impossível. Eu não consigo ter relacionamento com Deus sem me entregar a Ele. Então essas 2 facetas andam juntas. Não tem como separar. É igual um passarinho com uma asa só, não vai sair do chão. Vai girar, né? Então, se eu entreguei minha vida a Cristo, porque eu ouvi acerca dele, eu entendi que ele deveria ser o meu Senhor, então eu preciso prosseguir em conhecê-lo. E seria talvez mais fácil se a gente tomasse uma pílula, né? E botar um pendrive e receber tudo de Deus, mas não é assim. Porque Deus quer se relacionar conosco, Ele não quer robozinhos, Ele quer comunhão, Ele quer que a gente esteja em todo o tempo com Ele, Ele quer que a gente entre no quarto, Ele quer que a gente pregue o Evangelho. Né? E a única maneira e forma de conhecer alguém é estando perto dele, se aproximar dele, conversar com ele. Né? A maioria eu conheço, Eduardo, né? Bruno. O Bruno eu conheci ele hoje. Então, para eu conhecer o Bruno, eu vou ter que sentar com ele, conversar, ouvir ele me ouve. A gente compartilha, a gente fala, conversa, e aí eu começo a conhecer o Bruno. E com Deus, amados, não é diferente. Não é diferente. Se eu não entender que eu preciso buscá-lo, gastar tempo, a minha fé não pode ser por pouco tempo, a minha vida com Deus. Todos nós aqui um dia não desejamos, entregamos a nossa vida e pensamos, eu preciso conhecer o Senhor. Penso que todos nós foi assim. Só que requer esforço, né? Vamos abrir João 17, 3. João 17, 3.
quando Jesus ora ao Pai, e nesse versículo ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para eu ter a vida eterna, eu preciso conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Efésios, capítulo 3, 17 ao 19. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Para eu estar arraigado, enraizado, para eu estar alicerçado, eu preciso desse fundamento, que é Cristo, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Habite Cristo no vosso coração, a fim de podermos compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para sermos homens perfeitos, tomados pela plenitude de Deus. Nada nessa terra, irmãos, se compara ao nosso relacionamento e comunhão com Deus. Nem de cônjuge, nem de filhos, nem daquele bebezinho que ainda é amamentado, aquele amor de mãe. Esse relacionamento não se compara ao relacionamento nosso com Deus. Quanto mais buscamos Ele, mais prazer teremos nele. João 15:15. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Já pensaram? Jesus dizendo assim, ó, tudo o que eu recebi do meu Pai, eu quero dar para que vocês conheçam, para que vocês conheçam o Pai. Tudo o que Jesus recebeu do Pai, Ele deseja nos dar. Para quem Ele vai dar? Para quem não abre as Escrituras? Para quem num cântico igual a esse que nós cantamos fica? Para quem não tem comunhão, para quem não tem relacionamento? São várias formas da minha comunhão com Deus, e eu preciso exercitar todas. Mas o Senhor não nos chama mais de servos, e sim de amigos, depois de filhinhos. Não podemos, amados, substituir o relacionamento que temos com Deus por nada nessa vida. Por nada. Eu não posso substituir o meu relacionamento com Deus em troca do meu relacionamento com vocês. Como assim? Está dizendo que não é importante o relacionamento? Não. Estou dizendo que esse relacionamento eu não posso suprir ou tentar suprir com vocês o que eu devo ter com Deus. Isso é um erro.
Outro erro é eu suprir o meu relacionamento com Deus pelo serviço na casa de Deus. Ah, mas eu cheguei aqui, por exemplo, as cadeiras estavam todas arrumadas. Eu cheguei, acho que era 15 para as 9, né? Todas arrumadas. Luciano e mais alguém, alguns irmãos. De ontem. Já deixaram arrumados. Então esse serviço é um serviço importante, mas quem fez não pode dizer, eu já tive minha comunhão com Deus, já tive a minha parcela, né? Ou ser um discipulador, ou ser um cooperador da igreja na casa, achar que isso pode substituir o meu relacionamento com Deus. Então são dois erros, amados. Nosso relacionamento é muito importante. O que eu não disse que não é. Nosso relacionamento, ele é muito importante. Mas primeiro eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Senão, esse relacionamento vai ser estar junto. Um momento agradável. Né? Então, primeiro relacionamento com Deus, não posso trocá-lo com meus irmãos ou pela obra, pelo trabalho que eu faço, por aquilo que eu ofereço para a igreja, enfim. Então, cuidemos. Um exemplo clássico disso é Marta e Maria, né? Marta e Maria, quando Jesus foi para a casa delas, são duas irmãs. Inclusive Jesus foi convidado por Marta que convidou Jesus para ir para a casa dele. Chegou ali, eu imagino a comitiva que vem junto com Jesus, né? Pelo menos 12 estavam agarrados com ele, 13 com Jesus, mas não imagino que fosse só isso, devia ter uns 40. Chega na casa de Marta e Maria, Marta vai para dentro da cozinha e arruma e tal, e Jesus estava ali conversando, falando, ensinando, e Maria, em um momento, questiona Marta, em um momento fala para Jesus, manda que Maria venha me ajudar, estou aqui trabalhando e tal, fazendo, que é um serviço muito jóia, importante, mas não naquele momento. Jesus fala para ela, Marta, por que tu andas inquieta e preocupada com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. Ele não falou, mas ele quis dizer, vem tu e aquieta-te aqui. A intenção de Marta era boa, mas naquele momento, não. Há tempo para todas as coisas. Aí eu pergunto a mim e a vocês, pelo que andamos inquietos, pelo que andamos preocupados, pelo que andamos agitados? Pensa. Como a ideia fala, pensa na tua cabeça. Pensa o que tem nos deixado inquietos. Trabalho, saúde, lazer, o que mais? Casamento. O que mais? Quem pode dizer? O que pode nos deixar inquietos e preocupados? Bens materiais? Filhos? Finanças? Mas pega hoje para ser padrão social. Doenças? Consumo? Padrão, nível social? Política? Ansiedade?
preocupado com o que está acontecendo no mundo. O que pode tomar o meu coração e me deixar inquieto, ao ponto de, quando eu estiver na presença de Deus, aquela coisa me rodear minha mente. Eu oro e aquilo fica. Por que a minha mente está povoada com as coisas deste mundo? Com a minha beleza exterior? Marta estava ali inquieta e preocupada para servir a Jesus e a quem estava com ele no momento errado. E nós? E eu? Oi? Em Mateus 6, do 25 até o 34, mostra muito bem as coisas que nos atrapalham. Mateus 6. 25 até o 34. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Preocupação é pré-ocupar a mente com aquilo que não aconteceu antecipadamente. Só que andar preocupado com o dia de amanhã. Mas não é esse o foco. Isso aqui daí é bastante conversa. O foco, eu quero dizer, que pode nos distrair da nossa comunhão, do nosso tempo com o Senhor. Em Mateus, 11, 28 e 30, um texto bem conhecido: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Podemos estar sobrecarregados, cansados. Jesus diz assim: ó, vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. Não é isso? E algumas formas de eu me relacionar com Deus. Eu fiz ali alguns tópicozinhos aqui, mas com certeza isso pode ter mais. Como eu me relaciono com Deus? Que forma eu tenho comunhão com Deus e me relaciono? Na oração, na leitura da palavra, no jejum, na comunhão com Deus, na proclamação do Evangelho
e nos louvores também. Eu falei no último encontro, eu acho, sobre o louvor, né? Eu sempre entendi não, eu sempre relacionei aquele texto quando Jesus está com a mulher samaritana e ele vai, pede água para ela e ela fala para Jesus, dizem que para adorar a Deus é só em Jerusalém. Jesus fala que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E eu sempre, quando li esse texto, relacionava a música, adoração de música. Né? E a gente fala, vamos adorar o Senhor. Né? Vamos um canto de adoração. E é também. Mas essa adoração, ela não se limita somente aos cânticos. Essa adoração, ela abrange a minha vida. A minha vida. Vocês estando sentados aqui, vocês podem adorar a Deus, ou não. Com pensamentos, com serviço, com obras, com pregar o Evangelho, cantando sozinho, orando, lendo as Escrituras. São várias formas de adoração a Deus que eu posso ter. E o louvor é uma delas. Os cânticos. Adorar no grego é proskuneo, sei lá. E eu fui ver o significado, e o significado que eles dão é como um cachorrinho que lambe a mão do seu dono. Quando o cachorrinho faz isso, ele está adorando o seu dono. Há uma reverência, há uma sujeição, há uma gratidão, há um amor ali, né? De um cão para uma pessoa. Mas foi o que acharam que mais se encaixava com esse termo de adoração. Né? Quando eu adoro a Deus, eu preciso ter um coração totalmente dele, derramado aos pés dele, sujeito a ele. E Deus, desde o princípio, irmãos, desejou se relacionar conosco, com a humanidade, com o homem. A gente sabe do desastre que aconteceu quando Adão e Eva não interromperam essa comunhão com Deus. Disseram, não, agora vamos comer desse fruto e seremos como Deus. Não precisaremos mais de comunhão com Deus. E por isso entrou o pecado no mundo, veio o pecado à morte. E graças a Deus que milhares de anos depois, Jesus vem e nos resgata para essa vida comunhão que podemos ter de novo. Na velha aliança havia o lugar, a habitação de Deus, na arca da aliança, que só entrava ali o sumo sacerdote, porque o homem ainda não tinha medo de ter comunhão com Deus. Mas esse véu, vocês sabem, que se rasgou por causa de Jesus, da morte de Jesus. E ele é um novo e vivo caminho que nos leva a Deus. E hoje nós temos comunhão com Deus em qualquer lugar. Nós podemos ter. Em qualquer lugar. Por isso a adoração é em qualquer lugar. Trabalhando, lavando louça, trocando o bebezinho, a fraldinha, aquele cocôzinho, limpando, né? Em qualquer lugar, qualquer lugar. Então eu queria falar sobre oração. Hebreus capítulo 10, 19 a 22. Hebreus 10, 19 ao 22.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Com esse véu que se abriu e nós assim possamos ter comunhão com Ele em todo o tempo. A oração é o nosso trabalho mais eficaz. A oração chega onde nós não podemos chegar. Porque Ele nos ouve. E se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele faz. Amém, Jesus. Faz 28 anos que eu oro pela minha mãe e pela minha família. Eu, Silvana, minha casa, minha família, né? E depois do falecimento do meu pai, nós começamos a pregar o Evangelho para elas, se abriram para ouvir o Evangelho e elas estão decididas a se batizar. A minha mãe com 83, a minha irmã mais velha, a filha dela está grávida, uma gravidez de risco, inclusive, e a minha cunhada ainda está pensando. Mas por quê? Porque pela nossa habilidade de pregação da palavra, da oração. Pode demorar? Pode. Era segundo a vontade de Deus que nós orávamos pela nossa casa, pela minha família? Claro que é. E Deus está alcançando elas. Inclusive, semana agora deve acontecer o batismo. Aleluia. A oração, então, é um recurso potente que nós temos. Sabe qual é a maior loucura em não orar? É saber a força que a oração tem e nós não orarmos. É saber que a oração tem poder e nós... Quando o Marcos Moraes estava aqui, nós saímos com ele precisava comprar uma jaqueta e fomos numa loja e nos atendeu um rapaz que era um pouco diferente. E aí na saída da loja, o Marcos, ele nos acompanhou até a porta, estava eu, meu, Felipe e o Marcos. Aí o Marcos parou. Como é que é o teu nome mesmo? Ele era grandão, né? Acho que ele era maior que eu. Fulano. Podemos orar contigo? Aí ele ficou assim, pode. Aí oramos ali, 4 homens, e ele na porta da loja. Eu nem vi se chegou alguém para entrar, porque não dava para entrar, nós estávamos toda a porta, né? Por quê? Eu, sinceramente, não pensei nisso, mas o Marcos não perdeu a oportunidade. Sabia que a oração tinha poder sobre a vida daquele homem. E assim o fez. Amados, eu posso dizer que muitas das dificuldades da nossa vida pessoal, da nossa vida no casamento e da nossa família é por falta de oração. Falta de oração, muitas dificuldades que nós temos
vivido, passado, pode ser por falta de oração. 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se eu estou certo de que o meu Pai ouve as minhas orações, e eu fico quieto, eu não oro. Eu observo meus lábios. Às vezes pode ser vergonha, medo. Ah, mas eu não sei orar. Aprende. A prática vai nos ensinar. Atos 2, 42. Como viviam os nossos irmãos, os nossos patrícios? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam constantemente nas orações. Jesus, nosso maior modelo de homem que ora. Então nós temos que seguir quem? Ele. Muitos problemas, irmãos, nos nossos vínculos, nos discípulos que estão comigo, pode ser porque eu não oro por eles. Eu devo orar pelos meus irmãos, aqueles que Deus colocou aos meus cuidados. Eu devo orar por aqueles irmãos, aqueles 7 irmãos, Marcos, Mário, Vanjo, Eliseu, Edmar, Manuel, João, Mário tem perseverado em trazer, em unir a igreja na doutrina dos apóstolos primeiros. Orar por esses homens, pelas nossas autoridades, na igreja, no mundo. Então eu devo orar pelo Lula? Deve. Orar pelo STF? Deve. Para que haja justiça, para que haja retidão, para que esses homens governem o país de forma justa. Uma vez alguém veio falar se podia orar para um desses homens aí morrer. Claro que não. Óbvio que não. Mas orar para que ele seja justo. Vontade dá, né? Mas não pode. Foge daquilo que Jesus nos ensinou. Porém, Jesus guardava os seus discípulos em oração. Jesus guardava eles. Lucas 22.
31 a 32. Ô Gui, libera mais um microfone sem fio. 31. Só. E para ele ler que eu estou com a garganta. Lucas 22, 31 ao 32. Olhamos. Lucas 22, 31, 32. disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos andar comigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Satanás veio me pedir a ti, Simão. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. João 17, 11 e 12. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardávamos em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Isso. Guardava-os em teu nome que me deste. Não é que ele pegou os 12 lá e trancou no quarto e guardou eles lá. Guardava na oração. Os nossos vínculos não estão sempre ao nosso lado, mas eu posso guardá-los sim com a oração. Como Jesus poderia guardar eles, né? Imagina Pedrão daquele jeito impetuoso dele, né? Pela oração podemos guardar e proteger nossos irmãos. Não só os vínculos diretos, mas nossos irmãos. Aqueles que estão lá na igreja e na casa, junto comigo. Orar por eles. Gastar tempo. Paulo também orava pelos irmãos. Romanos, capítulo 1, 9 e 10. Romanos 1, 9 e 10. Pode ir. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Jesus é testemunha de como, algumas vezes eu oro por vocês. Incessantemente. Isso quer dizer, faço menção de vocês nas minhas orações. Será que Paulo orava? Se ele diz que é incessante, é sem cessar. Todo tempo ele estava orando. Senhor, guarda a vida do fulano, Senhor. Efésios 1, 16, 17. Efésios 1, 16, 17. Não cesso de dar graças a Deus por vós,
lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que vocês sejam prósperos, para que vocês tenham a sua casa própria, para que vocês sejam curados da enfermidade. Isso pode orar, né? Pela enfermidade. Mas ele orava para que a sabedoria, a revelação, para que sejam cheios do pleno conhecimento dele. Orava fazendo menção de vós nas minhas orações. Filipenses 1, 4 e 5. Filipenses. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Isso. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Toda vez que Paulo orava, ele orava e suplicava e pedia pelos discípulos. Uma pergunta para nós: quanto eu tenho orado pelos meus irmãos, pelos vínculos que estão comigo? Quantas vezes por dia? Por semana? Colossenses 1, 9 e 10. Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Isso. Feito, bom. Não cessamos de orar por vós. Será que Paulo desejava que nós orássemos pelos irmãos? Eu tenho certeza. Os textos que tem falado, e tem muitos mais, tá? Paulo se esforçava diligentemente, incessantemente, em todo o tempo, em toda hora, todas as vezes, orar pelos discípulos. Primeiro Samuel 12, 23. Primeiro Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei um caminho bom e direito. Quanto a mim, longe de mim, eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Alguns exemplos bíblicos da eficácia que a oração produz. Entre tantos outros, Atos 12, do 5 ao 12,
nós não vamos ler todos, só vou ler o miolo ali que faz parte. Mas anotem, depois vocês leem o texto todo. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro, que foi livre da prisão. Pedro foi solto da prisão porque havia uma oração incessante da parte da igreja. Aí no finalzinho diz: muitas pessoas estavam congregadas e oravam por Pedro, para que Deus o livrasse. Outro exemplo de Cornélio, Atos 10. Atos 10, 2 e 4. Atos 10, 2 e 4. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm sido para a memória diante de Deus. Isso. Cornélio continuamente orava a Deus. Depois um anjo disse para ele: as suas orações subiram para a memória diante de Deus. Deus ouviu as orações. Marcos 9, 29. Marcos 9, 29. E disse-lhes: Esta casta não pode sair por coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os apóstolos tinham ido lá, não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus foi, e o demônio, e Jesus diz: essa casta não sai se não tiver oração e jejum. Oração tem poder. E quando eu falasse algo que ele comentou uma vez no encontro aqui, amados, essa questão da oração, né, e da comunhão com Deus, né, eu creio que tem algumas coisas da nossa fé, né, que é responsabilidade nossa. A palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu creio que a palavra não está falando com Deus, né? Que o Senhor deve perseverar na sua escolha de nos salvar, né? A palavra está dando direção para nós, é pela responsabilidade nossa, perseverar até o fim, para que sejamos salvos. E, amados, eu creio que quando falamos sobre a comunhão com Deus, sobre oração, está falando da nossa vida com Deus, a nossa vida com o Senhor. O fato de eu dizer que eu estou em Cristo, né? O fato de eu dizer que eu pertenço a Cristo, que eu tenho vida com Ele, que eu tenho vida com Deus, né? A oração, ela seria como a nossa parte desse processo, né? Nós não podemos dizer que temos vida com Deus se nós não oramos, se não nos relacionamos com o Senhor. Nós não podemos dizer que temos vida com Ele, né? É uma coisa sem sentido, né? Eu digo que tenho vida com Deus e não tenho relacionamento com Ele, né?
Às vezes a gente pode olhar para essa questão da comunhão com Deus e a gente pode pensar na oração como ferramenta para a prosperidade do teu serviço ou para a minha alegria, né? E realmente a oração, como o Tarcísio falou, é uma ferramenta poderosa para isso, né? Para o desenvolvimento da nossa vida com Deus e tudo mais. Mas não é só isso, amados. A fé para confirmação, né? Para que seja realmente confirmado que eu tenho vida com Deus e que essa questão, né? Do nosso relacionamento com Deus, de vida com Deus, de estar em Cristo, de fazer parte do corpo, de ter a salvação, a nossa oração é nossa responsabilidade nesse processo. Eu não posso dizer que eu tenho uma salvação, quer dizer, que eu pertenço a Deus, que eu estou com Ele, se eu não tenho vida de oração. E amados, nós não podemos ter expectativa, não podemos, é uma incoerência nós termos uma expectativa de prosperidade, né, na fé, de prosperidade, na fé de vida com Deus, né, se eu não oro. Ao mesmo tempo, eu não posso ter uma expectativa de produzir alguma coisa na vida de alguém que não ora. Alguém que não ora. Nós somos chamados para servir ao Senhor, né? Nós somos chamados para cooperar com o propósito eterno de Deus, para servir ao Senhor. Uma das primeiras constatações que temos que fazer na vida daqueles que temos a intenção de edificar é se ele ora, ele busca o Senhor. Eu lembro de épocas, de velhos costumes que tivemos em determinada época e por alguma questão, alguma coisa, nos enfraquecemos disso, né? De repente, por pensar que a gente estava atuando e produzindo coisas mecânicas, né? Mas a palavra de Deus fala para nós estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Orar é boas obras? Nós podemos nos estimular uns aos outros, a oração e as boas obras. Eu lembro de velho costume que a gente tinha nas reuniões, quando estávamos junto com os nossos irmãos, aquela perguntinha: querido, você orou essa semana? Como foi tua vida de oração? E eu creio que isso produziu os seus frutos, né? Isso produz os seus frutos. Eu posso de repente, pela admiração, né, que eu tenho e pela consideração que eu tenho em uma pessoa, eu posso ouvir essa pessoa, né, e o que ele falar vai ter algum sentido para mim, porque eu considero, porque eu o admiro. Então, o que ele vai falar pode ter seu efeito na minha vida se eu ouço essa pessoa falando, né? Mas se tem outro que está do meu lado e ouve essa pessoa simultaneamente, essa mesma pessoa que está falando comigo, outro está ouvindo, pode ter um sentido e um peso muito maior na vida dele, né? Daquele que está ouvindo simultaneamente comigo. Se ele não tiver ouvido, embora aquela pessoa esteja falando, mas se ele não tiver ouvindo aquela pessoa, mas ouvindo a Deus. É diferente eu ouvir uma pessoa que eu admiro e que eu confio. É diferente de eu ouvir a Deus. Mas qual a diferença, né, nesse processo?
Qual a diferença disso? Eu estou aqui e estou ouvindo uma pessoa e simultaneamente alguém está ouvindo junto. Essa pessoa está ouvindo a Deus e eu estou ouvindo essa pessoa. Qual a diferença? A diferença, amados, está nessa questão de relacionamento com Deus, de vida com Deus, de oração, né? Essa pessoa é aquela que tem o costume diário, né, e constante de orar ao Senhor, de se relacionar com Ele, tem vida com Ele, né? Então esse daí vai ouvir a Deus. De repente aquilo que alguém falou, ele estava pedindo a Deus, né? Estava pedindo, Senhor, fala comigo a respeito disso. Ele está sempre pedindo para que o Senhor fale. E o Senhor fala de diversa forma. Então aquela pessoa vai ouvir a Deus. Por quê? Porque ele se relaciona com Deus. Ele fala com Deus. Então ele consegue discernir a voz do Senhor com toda clareza. Agora, se eu apenas admiro a pessoa e ouço ela, né, essa pessoa, né, essa palavra recebida, ela vai ter efeito circunstancial. Essa palavra que eu recebi, ela vai depender de números, vai depender de resultado para mim permanecer nela. Mas aquele que ouve a Deus não depende de resultado, não depende de circunstância. Ele permanece naquilo. É porque ele ouviu de Deus. E não. Agora, amado, qual a diferença? A diferença é aquele que tem relacionamento com Deus, constante, contínuo, real e verdadeiro. Esse vai ter vida com Deus. Ao mesmo tempo, então, amados, a primeira certificação que eu tenho que fazer na minha vida, para ver se eu permaneço na salvação, para ver se eu permaneço em Cristo, se eu permaneço em Deus, a primeira constatação, a primeira certificação é se eu tenho uma vida de oração. A primeira prova, né, de que eu tenho vida com Deus é se eu tenho vida de oração. Vida com Deus, vida de oração, vida de relacionamento. Então eu penso que também a primeira constatação que nós temos que fazer na edificação da vida de alguém, né? Eu estou cuidando, estou discipulando, estou servindo a vida de alguém. A primeira constatação que eu tenho que fazer é se ele é uma pessoa que ora. Aí o estímulo, consideremos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Amém, irmão? Amém. Orando e suplicando em todo o tempo, suplicar e pedir. 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Se use prática de súplica, oração, intercessão e ações de graça em favor de todos os homens. Então, amados, oração não é uma boa e excelente opção. Oração é um mandamento. Oração não é opção. Oração é um mandamento. Oração está na ordem, né, de mandamento. Isso. Efésios 6:18. Efésios 6:18.
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu sei que a gente não tem como saber o nome de todos os santos aqui, mas aqueles que estão próximos de mim, eu devo saber. Aqueles que compõem lá a igreja na casa, os mais próximos de mim. Fala. E o versículo seguinte, qual é? E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Isso. Eu oro por eles e orem por mim. Mais alto. O meu falou agora que orar é um mandamento. Tem um texto de 1 Tessalonicenses 5:17, diz: orai sem cessar. Isso. Orai sem cessar. Filipenses 4:6. Vai. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Isso. Não fiquem ansiosos. Antes de ficar ansioso, ore. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, dando graças. Quem aqui já foi solicitado para dar um conselho sobre alguma situação do discípulo? Chega e, pô, eu queria, não sei o quê, pensando assim, estou pensando, estou querendo. Acho que a grande maioria, né? E aquilo que Neu acabou de nos falar, né? Mas às vezes a gente se esquece de perguntar: o que Deus está falando contigo? Tu já orou sobre isso? Já buscou a Deus? Pois é, não, ainda não orei. Eu queria primeiro conversar contigo. Não, mano, eu não vou te dizer nada, não. Vai orar, vai buscar Deus, depois nós conversamos. Sabe por quê, irmão? Senão fica de seguro, né? A pessoa acaba tendo o vínculo como um guru para buscar rotas. O que eu devo fazer nisso? O que eu devo fazer aquilo? O que eu devo fazer aquilo? Não é isso. O vínculo não é só para isso. Se primeiro tu não orar, e não é uma oraçãozinha no café da manhã, Senhor, obrigado e tal, e hoje eu vou falar com o Neu sobre a situação, amém. Não é isso. É orar. É ter comunhão com Deus. Abrir para Deus a tua necessidade, aquilo que tu está pensando, necessitando, pedindo direção a Deus, buscando nele. Ô Tarcísio, uma vez um irmão perguntou, né, sobre algo e tal, eu peguei e falei para ele, mas o que Deus tem te falado acerca disso, né? Aí ele disse para mim assim, mas isso requer, ouvir a Deus requer muito mais sensibilidade, né? Eu falei, exatamente. Requer estar muito mais na presença de Deus, né? Tá muito mais sensível ao Espírito para poder ouvir o que Deus
tem para falar, né? Isso para ouvir a Deus, eu preciso parar e ouvir a Deus. Seja novo, convertido, velho, Deus fala com quem o busca. Deus fala se eu buscar Ele. Mas eu estou orando sobre essa situação já faz 6 meses. E Deus não tive nenhuma palavra de Deus, assim, algo claro. Pode buscar conselho. Porque Deus vai usar a pessoa com quem tu vai buscar conselho para te direcionar. Entendem? Que Deus pode usar meu vínculo para falar comigo. Porque ele ouviu as minhas orações. Ele ouviu o quanto eu preciso de uma direção, de um conselho sobre uma área da minha vida. Mas eu não consegui ouvir. A multiforme graça e sabedoria da igreja, irmãos. Deus fala conosco. Deus vai nos usar. Hebreus 11:6. Levei alto. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aquele que busca. Isso mesmo. Eu lembro uma situação que aconteceu comigo. Eu estava orando por não lembro o motivo, mas eu estava orando porque eu precisava, naquele momento, eu acho que Deus, eu entendia que Deus estava falando comigo e ao mesmo tempo eu tinha o outro lado e eu não tinha certeza. E aí um dia orando, eu tive na minha mente vinha aquilo, né? Aquela situação, eu não lembro qual é, mas vinha aquilo. E aí eu orei assim: Senhor, como eu vou saber se isso é teu? Se esse é o caminho que eu devo seguir? Eu estava orando de olho fechado, e antigamente tinha essas casas de madeira com veneziana, né? E aí veio como uma luz forte de lá para cá, que iluminava, parecia as trelicinhas, e passou assim como um letreiro. Não, era João, não lembro agora, esqueci. E o texto diz assim, ó: eu sou, vírgula, eu que falo contigo. Eu não sei se o Neu lembra disso, mas eu só compartilhei com o Neu a decisão que ele tomar, né? Porque foi muito claro assim, né? Então, por quê? Porque eu estava buscando. Se eu não tivesse buscado, ele não teria falado comigo, né? E por que eu preciso falar e pedir para Deus? Ele sabe de tudo que nós precisamos. Por que eu preciso orar? Não é? Porque Ele quer ter comunhão comigo, contigo. Ele quer ouvir. Ele quer que tu confesse para Ele teu coração, o que tu está pensando. Ele quer ter comunhão, intimidade. Para isso precisa de tempo. Não é oração fast food, oração relâmpago. Isso requer tempo, irmãos. Perseverança. Escolhe no teu dia o melhor horário. Para alguns é de manhã cedo, para alguns no horário que o bebê está dormindo, para outros é na folga, no intervalo do trabalho. Escolha o melhor. E outra, nós devemos dar a Deus o melhor. E o melhor horário. E o melhor tempo. João 4:26. Isso mesmo. E
porque Ele deseja falar conosco. Vou ter que dar uma corridinha aqui por causa do tempo. Como eu oro, né? Vamos ler. Acho que vale a pena. Mateus 6, 5 ao 8. Ler a palavra é melhor do que ouvir eu falar. 8. Ok? João 4, 26. É isso? Mateus 6, 5, 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirdes. Por que então? Que a palavra diz para eu orar, não ser igual aos hipócritas, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes mesmo de que tu peças. Mas Ele diz para pedir, Ele diz para orar, para buscar. Lucas 11, 9, fala assim, Jesus falando, Bem alto. Lucas 11, 9, peçam, porque ao me receber, procurem, pois que encontrarão, batam e a porta abrir-se-á, porque todo aquele que pede, recebe, todos os que procuram, encontram, e a porta abre-se a todos os que batem. Isso. É o próximo texto que eu ia ler em Mateus 7, do 7 ao 11. Mateus 7, do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Isso. Bens, não é bens materiais. Boas coisas. Né? Pedir, batei. Tudo que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Estão percebendo o poder que tem a oração, irmãos? Se nós fizermos isso, conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Jesus nos ensina a pedir a Deus acerca das nossas necessidades. Eu orando, tendo comunhão com Deus, relacionamento com Deus, eu trabalho com Ele, porque eu passo a saber, a conhecer qual é a vontade dEle. Eu trabalho junto com Ele. Muitas coisas que Deus quer fazer em nossas vidas podem não estar acontecendo por falta de oração. Diferente do que eu falei antes. Antes eu falei que muitos problemas na nossa vida podem ser causa de falta de oração. E muitas coisas que não acontecem podem ser falta de oração.
Sabe aquele probleminha que tu tem de ser grosseiro? Que tu não está orando. Sabe aquele probleminha de ser irado? Você é infiel com aquilo para Deus? Aquele probleminha de não gastar tempo na tua casa? É por falta de oração. Aquele probleminha de chamada rede social, televisão, joguinhos, perda de tempo. Sabe por quê? Falta de oração. Porque tu não está com convicção de pecado. Em primeiro lugar, ter convicção de pecado. Ir diante de Deus e orar: Senhor, eu quero abrir mão disso. Senhor, me ajuda. Eu não consigo, mas eu quero abrir mão disso. Isso tem me tomado tempo. Isso tem roubado meu tempo, a minha comunhão. Eu não tenho sido o sacerdote que eu quero na minha casa. Me ajuda, Senhor, eu não sei fazer isso. Como é que faz isso? Irmãos, eu duvido que Deus não vai te ouvir. Eu duvido. E aí Deus, eu não sei ser o sacerdote na minha casa e tal, e busca Deus. Busca Deus. Quando tu buscou bastante a Deus, vai também ao teu irmão, teu vínculo mais próximo, aquele cara que tu olha e diz: esse cara é modelo nisso. Eu vou levar uma sapatada dele, mas eu quero mudar. Eu não vou me encostar naquele que também não é um sacerdote, ou que não tem exercido, o sacerdócio dele na sua casa, aquele que não tem lido as Escrituras. Deus nos ouve. Que oração devemos ter? Sempre segundo a vontade dele. Ele é soberano, ele tem a sua vontade. Eu preciso pedir segundo a sua vontade. 1 João 5, 14 e 15. João 5, 4, 15. 14, 15. E esta é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém, Jesus. Ele nos ouve ou não? Segundo a sua vontade. Se pedimos segundo a sua vontade, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Para eu pegar um carro zero, é a vontade de Deus? Acho que não. Não sei, acho que não. Para eu abandonar uma prática na minha vida, é vontade de Deus? É. E se for a vontade de Deus, esteja certo que Ele vai fazer. Obviamente, eu tenho problema com internet, com joguinho. Eu vou diante de Deus, me derramo, tenho convicção de que isso rouba meu tempo e é pecado. Eu vou diante de Deus: Senhor, me ajuda e tal. Termino a oração, vou para frente do computador e fico lá. Não é assim. Se tu tem convicção, abandona. Aquele que confessa aí alcançará.
Então, abandona. Tu vai orar para que essa vontade, esse vício que já está enraizado em tua mente seja tirado. Em todas as áreas é assim. No teu casamento, na tua casa, os filhos, problema dos filhos com os pais, problema dos pais com os filhos. É isso. Ah, não, mas com ele não tem mais jeito. Não. Meu filho não tem mais jeito. Ele está dizendo assim: a Deus, tu não pode fazer nada com meu filho. Tu está entregando teu filho às traças. Tua filha, teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa. Deus tem poder, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Com fé. Primeiro, orar sempre segundo a vontade de Deus. Depois, com fé, crendo. Tiago 1, 5, 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para a outra parte. Isso. Peça com fé, não duvidando que essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus isso? Então peça com fé, e Deus vai conceder. Ah, eu não tenho certeza. Busca conselho. Outra coisa, sem exigir de Deus, sem reivindicações, sem orar a Deus, por exemplo, orar por um enfermo e já ouviram isso? Eu declaro em nome de Jesus que tu seja curado. Uma oração equivocada. Deus não vai te obedecer. Deus vai fazer a vontade dele. Nós não temos que impor a Deus o que Ele deve ou não deve fazer. Eu posso orar pelo enfermo? Posso. Eu sempre oro. Senhor, Tu tem poder. Senhor, isso para Ti não é nada. Tu podes curar. Se Tu quiseres, cura em nome de Jesus. É uma oração diferente. Ah, mas aí não é ter fé. Como assim não é ter fé? Eu não creio que Deus pode curar. Eu não posso querer mandar em Deus, declarar, dizer para Ele o que Ele tem que fazer. Sabe por quê? Porque isso envergonha o nome de Deus. Chegar para alguém e dizer: Deus vai te conceder isso, vamos orar. Se for um incrédulo, eu vou dizer: que Deus é esse? O cara falou que ia me conceder, estou aqui ainda com dor, estou com... Não declara aquilo que Deus não te falou. Ore com fé, segundo a vontade dele. Eu lembro, eu não sei se ele falou público, isso é particular, eu vou falar, não vou falar o nome, de um irmão que nós consideramos muito, ao máximo. Ele falou: eu orei por alguém declarando que ele ia ser curado. Em toda a minha trajetória, 40 e poucos anos de fé, não sei se foi 2 vezes, 3 no máximo. Por quê? Porque Deus deu certeza para ele. Vai lá na casa do fulano e ora por ele, porque eu vou curar. E aconteceu. Ele disse: das outras vezes eu nunca tive uma palavra de Deus além dessas para ir lá e dar um decreto. E Deus cumpriu. Quanto tempo eu devo orar? E onde? Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo,
com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo e o lugar, onde eu estiver. Sempre, todo o tempo orando, né? Estou orando, estou caminhando, eu faço as caminhadas, eu oro por um monte de gente. Mas, estou orando, estou na estrada. Mas devo também, além desse orar em todo o tempo, eu devo ter o meu tempo com Deus. Aquele tempo de entrar no quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E Ele que te vê em secreto te recompensar. Está isso em Mateus 6,6. Mateus 6,6. Eu lembro de um exemplo. Eu ouvi uma vez de uma mulher que ela tinha muitos filhos, e era uma casa pequena, e ela sempre tinha o tempo dela com Deus. E ela ensinou os filhos desde pequenininhos. Então ela botava sempre o bebezinho, os dois mais novos, para dormir, ia lá no canto da casa, botava um lençol em cima dele. Ficava ali orando. Quando os filhos viam que ela estava coberta pelo lençol, é porque ela estava tendo o tempo dela com Deus, e aí eles não atrapalhavam. Cada um tem a sua forma, né? Ela não podia entrar no quarto e deixar os filhos lá de 3, 5, 6 anos. Então ela ficava num canto da sala, orando ali a Deus, pedindo. Oi? É necessário todo o tempo, mas também o secreto. Para quê? Para me aquietar, para ouvir, para falar, para chorar. E muitas vezes eu não vou orar caminhando na rua, ou dirigindo, lavando uma louça, ou no trabalho, eu não consigo ter. É questão do foco. Isso. Isso. Focar. Eu li algo que o Ivan Baker deixou. Alguém perguntou para ele pelo que orar, né? Aí ele escreveu assim: ora por tuas decisões, ora por teus pensamentos, ora por cada passo do teu caminho, ora por tuas meditações, ora para controlar os teus lábios, para que o fruto dos teus lábios seja bendito. Ora, quando te sentires vazio. Ora, quando te sentires cheio. Ora, quando estiveres triste. Ora, quando estiveres alegre. Ora, em todo o tempo. Ora, sem cessar. Ou seja, por todas as coisas. Podemos nos manter em contato constante com Deus em nossos pensamentos, para que Ele seja o companheiro das nossas conversas. Fazendo compra, dirigindo. Oi? Troque teus pensamentos, tuas ansiedades por oração. Qual era o relacionamento de Jesus com o Pai em meio a tantos afazeres? Será que Jesus tinha compromissos? Era procurado? Imagina a vida de Jesus. Não tinha agenda na época, mas era intensa, né? É para dormir. Eles iam lá e, mestre, acorda. Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte.
E chegada já a tarde, estava ali só. Olha que as multidões se foram e ele subiu um monte lá para orar sozinho. Marcos 6,46. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E tendo-os despedido, foi para o monte para orar. Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite a oração a Deus. Isso. Retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Não é uma doutrina que a oração tem que ir para o monte, viu? Orando ali em todo lugar, em todo o tempo. Jesus ia para o monte porque lá ele ficava sozinho, isolado. E se ele fosse para a casa dele, para onde ele estava dormindo no momento, a turma ia atrás. Eu imagino que ele até fugia assim, né? Por que ele fazia isso? Porque a oração para ele era uma necessidade e um prazer. E assim deve ser conosco, irmãos. A necessidade e um prazer. Se eu tiver isso, eu vou deixar de ter alguns problemas na minha vida e vou alcançar algumas coisas na minha vida, no meu caráter, na minha vida. E orar dando graças por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Né? Efésios 5,20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Dando sempre graças por tudo. Por tudo é tudo. É dar graças pela dor que eu estou sentindo. Mas eu posso pedir a Deus para que essa dor seja tirada, mas dando graças, não murmurando, não reclamando. Salmos 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Fazendo ações de graças nos lábios, nos átrios, com hinos de louvor, rendendo graças e bendizendo o seu nome. Como eu vou conseguir ouvir a Deus se eu não oro? Se eu não desligo a minha mente, vou para um lugar onde eu consiga desligar aquele turbilhão, né? Alguns, às vezes, tem um turbilhão na nossa mente, mandar esse turbilhão embora e se prostrar diante de Deus. Se eu não faço isso, irmãos, eu não cresço, assim como o Neu falou, eu não cresço na minha vida. Assim como uma criança, se ela não se alimentar, ela não cresce, ela morre.
uma criança, a Sarinha, e não dá alimento para ela, ela vai definhar. A minha vida com Deus, se eu não orar, eu vou definhar. Sabe o que sai da minha boca? São coisas desse mundo. Não tem quando tu conversa com alguém e tu ouve um cara falar, deixa ele falar, e fala. Em 10 minutos tu já dá para ter uma ideia da vida dele, do que está no coração dele. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então eu preciso encher a minha vida com a oração, com a comunhão com Deus, para eu crescer, amadurecer, para que os irmãos possam estar perto de mim e ver, pois, esse cara é um cara que ora, é um cara que busca Deus, é um cara que tem comunhão com Deus. Não é aquele cara que eu conheci há 5 anos atrás e hoje ele está do mesmo jeito. Está com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas fraquezas. Irmãos, é falta de alimento, falta de comunhão com Deus, pela oração e pela palavra, que era outro ponto que eu queria entrar, mas não vai dar para entrar. Uma vez o Leo usou um exemplo de um alimento, do que eu estou me alimentando, né? Ele usou o exemplo do algodão, né? O algodão, se eu como algodão, engulo algodão, inclusive tem uma doença aí que principalmente nas moças, elas comem algodão para tirar o apetite, anorexia, isso, é uma doença, e na vida espiritual eu posso ter anorexia, posso estar me alimentando de porcaria, de algodão, né? E estou definhando, não estou crescendo, não estou amadurecendo. Aí o que fazer então? O que eu preciso fazer? Pai, eu acho que eu preciso crescer mesmo. Já estou tanto tempo no meio da igreja. Eu estou o mesmo do que anos atrás. Primeiro, convicção. Eu sou um cara que leio pouco e oro pouco. E me disponho pouco. E vejo muito coisas. O mundo me encanta ainda. Confessa isso como pecado. Vai diante de Deus e busque, da mesma forma, homens que vão te ajudar. Mulheres que vão te ajudar. Confesse com o teu cônjuge como é que eu sou. Pergunte como eu sou. E tenha discernimento de que tu precisa mudar. Jesus está voltando, irmãos. Os mais fortes numa briga é que prevalecem. E os mais alimentados espiritualmente da palavra e da oração e da comunhão com Deus é que vão prevalecer nesses dias. Não que a motivação nossa seja essa, mas é. Mas vai ser um fato que vai me derrubar. Então eu preciso buscar em Deus. Conversa com teus vínculos, quem está perto de ti, como é que tu me vê? Se prepara, porque tu pode ouvir coisa desagradável, que não vai te agradar, mas não é isso que tu quer. Tu não quer te parecer com Jesus? Então esteja pronto para ouvir coisas que não agradam a tua carne, mas que Jesus vai ficar
vibrando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém.